Alô, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nada mais propício, né, do que ter esperado o dia inteiro para gravar um vídeo. Agora, sábado, 17 de agosto de 2024, 8 horas da noite. Finalmente, falei assim, pô, vou gravar, dor de cabeça passou, tava com uma enxaqueca e tal. Preparei, não aguento mais ver essas notícias que eu vou trazer hoje aqui, elas abertas, esperando o momento oportuno para eu gravar. E, bom, talvez você esteja ouvindo, talvez eu tenha conseguido esconder, mas tá acontecendo um show sertanejo basicamente na frente do meu prédio aqui. Eu não consegui entender como é que consegue fazer tanto barulho. Enfim, é isso aí. Se estiver pegando, eu peço desculpa, mas isso está no tema, porque o vídeo de hoje não é nada mais, nada menos do que sobre saúde mental, a loucura na pós-graduação. Mas é um tema que, bom, né, durante vários vídeos a gente veio trazendo uns dados e muitas pessoas comentaram coisas atrozes que aconteceram, né, com elas durante a pós-graduação, mestrado, doutorado, problemas com o orientador. Você já deve, né, ter ouvido falar. Se você conhece 3 pessoas que fazem doutorado, 2 usam tarja preta e uma mente que diz que não, né? Mas enfim, essas piadas de mau gosto assim que vão se tornando uma realidade inconvenientemente, né, palpável. E, bom, com o mercado de trabalho cada vez mais acirrado e essa mística, né, de precisa se especializar e tudo mais. Agora passou uma moto aqui empinando, né, na frente da rua, claro. Mas enfim, hoje é clima de loucura, a gente precisa gravar aqui porque eu vou ter que viajar a trabalho e esse vídeo precisa acontecer, eu não vou pular meu cronograma aqui. Então, bom, antes de mais nada, se você é o contrariano ou a contrariane que vai nos comentários dizer: ah, mas a área tal da saúde, todas as áreas têm problemas, tudo na vida tem bônus e ônus, tá bom? Então, uma das poucas coisas que não tem ônus é se inscrever nesse canal, brincadeira, né? Mas deixar o like e participar e tudo mais, que a ideia é a gente participar aqui e chegar a uma pergunta mais adequada, chegar a um novo tema e discutir as coisas. Eu não estou dizendo de maneira alguma que a pós-graduação do Brasil é a pior coisa do mundo. Com certeza, talvez trabalhar numa plataforma de petróleo deve ser muito mais estressante. Então já poupa sua saliva, poupa seus dedinhos, não vai brigar nos comentários, assiste o vídeo primeiro, entenda que esse é um retrato, né, da experiência na pós-graduação, que é sim um problema, que tem suas problemáticas e que não é uma coisa que vai ser, né, homogênea. O Brasil é gigante. Eu pesquisei esses dias, Minas Gerais tem 2 vezes o tamanho do Japão. Então, para ter uma ideia, então segura a onda, calma, vê os dados, considera os dados, empatize com quem está passando por essa situação. Se você não entende muito bem como funciona a pós-graduação, vai nas notícias anteriores, dá uma olhada, respira. Zen, se eu tô aqui sábado à noite gravando um vídeo com o show sertanejo tocando altíssimo aqui, você consegue assistir até o final. E se não quiser também tá tudo bem. Só não seja grosseiro com ninguém nos comentários, tá bom? Tudo bem, vamos em paz, harmonia, zen. Então, antes de mais nada, vamos deixar claro uma coisa nas notícias. Eu quis trazer aqui, eu tinha separado uma outra notícia. Porém, todavia, entretanto, eu vi que ela focava, né, no que ocorreu durante a pandemia. E eu queria notícias começar antes da pandemia. Então, esse artigo aqui, essa reportagem foi publicada em 11 de fevereiro de 2020, logo antes do ocorrido, né, uns 2 meses antes do lockdown, pelo menos no Brasil. E estudantes de pós-graduação têm 6 vezes mais chances de desenvolver depressão e ansiedade que a população geral, e ainda são poucas as iniciativas institucionais para amenizar o quadro. Já começa aí. Antes de pandemia, antes de qualquer coisa, já era 6 vezes mais. Se você, entrei no mestrado, você já está, né, contando com a sorte para não ficar doido. Mas enfim, prazos, créditos, concursos, publicações e bolsas de pesquisa. São palavras que consomem a rotina da maior parte dos estudantes de pós-graduação no Brasil. Nossa, foi escrito como se fosse uma reportagem falada, tá? Tô lendo errado, mas vamos seguir. Para atingir alto nível de qualificação, são necessários muitos anos de dedicação. Depois da graduação, que idealmente leva cerca de 5 anos, o estudante pode optar por fazer o mestrado, 2 anos, doutorado, 4 anos e pós-doutorado, de 6 meses a 6 anos. Vamos dizer que 1 ano, geralmente, um pós-doutorado, 1 ano e meio, assim. Não vamos exagerar, 6 anos aqui, acho que estão forçando um pouco a barra, é um caso um pouco excepcional. Pois os prazos variam conforme seus regimentos. Tá. Em pesquisa publicada na revista Nature, desenvolvida com 2.279 estudantes de pós-graduação,
de mais de 26 países, que vale ressaltar, não é um problema só no Brasil. Como eu já falei nos outros vídeos, já citei o canal do Jared Henderson, que ele fala um pouco sobre isso. 39% e 41% deles têm sintomas de depressão e ansiedade, respectivamente, enquanto na população geral esses índices ficam em 6%. O estudo mostra também que os grupos mais propensos a lidar com tais doenças são transgêneros, 55% para ansiedade e 57% para depressão, mulheres, 43% e 41%, e homens, em 34% e 35%. Que estaria, né, conforme vão se acumulando as questões sociais, vão se acumulando as ansiedades, faz todo sentido. Essa pesquisa aqui, Evidence for Mental Health Crisis in Graduate Education. Se você desce aqui, você vê que ela é paga. Então, como é que a gente acessa uma pesquisa paga? Você acha certo a gente ter que pagar para acessar conhecimento, né, criado e gerado em universidades, muitas vezes públicas, especialmente no caso do Brasil, né, onde se faz pesquisa nas universidades públicas? Bom, se você pensa sobre isso, não precisa responder agora. Se quiser, comenta, mas semana que vem é o tema do próximo vídeo. E não só é o tema, como é um vídeo, vamos dizer assim, tutorial, ensinando a como você pode acessar esses materiais, porque, bom, maneiras A, tá aí, só vou deixar esse spoiler porque vai ser mais um vídeo de notícia explicando o contexto dessas publicações acadêmicas extremamente, né, paywall, né, barradas por uma barreira ali pagante para você pagar. E, bom, nossa, barreira pagante pra você pagar tá uma loucura hoje. Eu tô ouvindo o sertanejo de cantinho aqui, eu já vou ficar doido. Mas vai ser um vídeo interessante e útil, tá? Eu garanto. Se você tá fazendo um mestrado, tá pensando em começar um projeto de mestrado, um doutorado, pós-doutorado, e você não conhece essas artimanhas, né, pra conseguir artigos, especialmente artigos gringos, que talvez você precise para algumas áreas que são um pouco mais nichadas ou que não tem tanto desenvolvimento no Brasil, vai ser muito útil para você. Aqui, queria reforçar nessa notícia que grande pauta do vídeo em questão aqui, até pelas outras notícias que eu separei que focam um pouco mais em assédio moral, é o relacionamento aluno-orientador. De acordo com a pesquisa da Nature, 50% dos estudantes que relataram terem sofrido de depressão e ansiedade discordaram da afirmação de que seus orientadores forneciam a orientação real e amplo suporte. Além disso, a grande maioria não considerou o orientador uma peça essencial para suas carreiras. E aqui, atente-se a esse 50%. Tem orientadoras e orientadores, tem pessoas, né, maravilhosas e tem pessoas horríveis. E, bom, quando você está num ambiente que reconhece a produtividade, ele fomenta a vaidade, essa competição, às vezes, que é extremamente subjetiva, né? Essas pessoas estão fadadas a proliferarem ali. E se você for ler os relatos nos comentários, se você já ouviu relatos de pessoas que vivem com você, ou se você já passou por isso, você sabe o quanto ter um nome numa publicação, por exemplo, essa que eu mostrei aqui, não estou dizendo que é o caso, mas tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui. Às vezes, apenas... Deixa eu ver, consegui mostrar. Às vezes, apenas 2 fizeram um trabalho, uma revisou ali, leu e deu uns pitacos, e outras 2 assinaram, entende? Então, tem muito disso. É uma questão um pouco mais complexa do que só o não, e dizer se a pessoa realmente ajudou ou não ajudou. Não é sobre isso que a gente vai falar aqui, não vamos entrar nesse mérito, mas sabe que isso acontece. E, lendo essa citação aqui, é esperado que o orientador, enquanto professor e pesquisador qualificado, discuta metodologias de pesquisa e acompanhe as atividades realizadas pelos alunos, o que pode ser feito por meio de correções de trabalhos, discussões sobre a pesquisa, dentre outros. O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, um orientador, uma orientadora tem 6 orientandos, de repente, 5, muitas vezes menos, mas não vai, pensa que a pessoa ainda tem que produzir as suas próprias pesquisas, e tem a sua vida, e tem a turma, e não sei o quê, e, enfim, tem toda uma cultura acadêmica que é um pouco permissiva no sentido de não tem uma um micromanagement ali, mas uma verificação, uma gestão mais próxima de como é que isso está sendo trabalhado, como é que se orienta bem. Entende? Isso não é uma coisa que é padronizada, não é uma coisa que tem uma metodologia própria, isso em si talvez já seja um problema, e ela não é fiscalizada. E quando ela é, né, reconhecida como problemática, muitas vezes, como eu vou mostrar em algumas outras notícias,
Muitas vezes não, mas na maioria das vezes ela não tem consequências. Então, isso é o pior. A pessoa tá, né, com uma responsabilidade enorme de pesquisar, de uma pressão gigante, às vezes tem que dar aulas no nome do orientador, da orientadora. E, bom, várias coisas vão se compilando. De acordo com outro estudo publicado na revista Nature, alguns fatores desse relacionamento ruim estão justamente na falta de orientação. Das 6.320 respostas coletadas, 49% tinham encontros semanais com seus orientadores com menos de 1 hora de duração. Além disso, mais de 60% recorriam à internet e outros trabalhos para buscar por orientação sobre a carreira, em vez de perguntar aos próprios docentes e colegas de profissão. Para que a situação melhore, algumas medidas podem ser tomadas. Para a Tânia, é necessário que os orientadores criem um ambiente no qual as expectativas em relação aos seus orientandos sejam mais claras, minimizando possíveis falhas comunicativas. Manter um canal aberto com o aluno e cultivar um ambiente empático também ajuda. Aí vão ter aqui, né, algumas ações da universidade e tal, mas eu não vou ler essa aqui, porque ela é um tema que o YouTube não gosta muito. É um pouco mais pesada, e como a última notícia, que eu vou deixar o link dela aqui, mas eu não vou comentar muito a fundo, porque ela é muito pesada, então eu já te aviso, não mergulhe nela assim de cabeça, se você já tiver passado por alguma situação limítrofe assim, já tenha se machucado, ou tem algum trauma um pouco mais severo com a academia especificamente, então não recomendo, não vou falar sobre isso explicitamente no vídeo, então acho que tá seguro por enquanto acompanhar. O que eu queria trazer aqui é que tem essa pesquisa que é quando a relação professor-estudante se torna abusiva na pós-graduação. Humilhações em salas de humilhações em reuniões e aulas. Peraí que eu vou ter que aumentar, gente, perdão, porque eu sou muito míope, tá difícil aqui. Vamos aqui. Humilhações em reuniões e aulas, omissão na resposta sobre a orientação, ou seja, você manda um e-mail e a pessoa fica meses sem te responder, né? A pessoa que deveria te orientar não te orienta, abandono de responsabilidades com o orientado, pedido para a realização de tarefas não relacionadas à pesquisa, corte de bolsas e reprovação não justificadas ou com justificativas falsas ou não acadêmicas. A lista é enorme. Infelizmente, essas são atitudes comuns de professores e orientadores em relação aos estudantes de pós-graduação. Porém, o que exatamente caracteriza uma relação abusiva entre professor e estudante na pós-graduação? Então, alguns relatos, né? E aí, um pouco meio chamativo, alguns relatos do inferno vivido por pós-graduandos e tal. Mas dados de pesquisas sobre abusos na academia. Segundo pesquisa publicada... o sertanejo aumentou, tô ficando doido tendo aquele que é dissonância cognitiva total. Vamos lá. Segundo pesquisa publicada no artigo O Rebaixamento Cognitivo, que recolheu 1.014 relatos de casos de constrangimento e humilhação envolvendo alunos e professores de instituições de ensino de educação superior em 6 instituições de educação superior do estado de Minas Gerais, públicas e privadas, foi possível categorizar 12 situações de abuso sofrido pelos estudantes. No quadro abaixo, observamos as 12 categorias e uma definição de cada uma delas, comparadas pela frequência que ocorreram. Agora eu vou dar uma boa aumentada aqui, deixa eu corrigir aqui. E bom, já começa aqui. Agressão física está na tabela, que já é em si uma loucura. E já é uma loucura por si só, mas enfim, a definição. Ameaçar ou agredir fisicamente o aluno, atirar objetos no aluno para despertar sua atenção, recolher de forma agressiva cola do aluno, inclusive agredindo fisicamente. Só isso aqui de recolher cola, não sei o que, eu não sei muito em que caso isso, né, do ponto de vista de uma pesquisa, uma orientação, isso serviria, isso é mais em sala de aula, e eu tenho certeza que já deve ter uns 5 comentários ali, mas aí a pessoa não quer apanhar de colar, não sei o que, mas enfim, espero que não tenha, né, espero que a gente tenha crescido aqui, e entenda que mesmo se a pessoa estiver colando, que não se deve fazer, né, acho que jogar uma régua nela não é uma solução muito adulta. Agressão verbal aos alunos, né? Tratar com termos pejorativos, palavras de baixo calão, ameaças, acusação agressiva e sem provas, assédio sexual, observe as porcentagens, homogêneas ainda, 3,5%.
Comentários depreciativos, tratamento discriminatório e excludente. E aqui, rebaixamento da capacidade cognitiva dos alunos. Agora, comparar... Deixa eu até subir esse aqui. Vamos dar uma boa de uma aumentada. Vamos ver se fica melhor. Comparar os alunos de forma irônica com alunos de outras instituições ou outros grupos de ensino, enaltecer seus próprios conhecimentos, ridicularizando os erros dos alunos em provas, perguntas e trabalhos, ler em voz alta as notas, enfatizando com comentários depreciativos os alunos que obtiveram baixo rendimento, impedir que os alunos opinem por considerar que eles não possuem capacidade para tal, insultar aluno que não conseguiu realizar atividades ou que faz perguntas sobre a mesma, fazer comentários em público sobre as dificuldades, desempenho ou erros dos alunos. É uma definição abrangente, tem mais problemas aqui, então tem 30% de sim, né? No geral 28% do total das pessoas que foram nesses 1.014 relatos passaram por isso durante a pós-graduação, que já é, enfim... Parece coisa de filme de escola dos anos 70, mas é isso aí, 2020. Desinteresse ou omissão também são nas taxas dos 3%. Recusa em realizar seu trabalho, 10% na instituição privada, 6% na instituição pública. E abandono do trabalho em sala de aula, um pouquinho menor, mas esse eu também conheço alguns casos. Mas aí seriam evidências anedóticas, né? Não sei se compensaria dizer. A deterioração da qualidade de vida manifesta-se por meio de diversas formas, destacando-se o surgimento de novos distúrbios físicos e ou psicológicos, entre os quais sobressai o fenômeno do estresse. Os sintomas mais apontados pelos alunos de pós-graduação foram ansiedade, irritabilidade, angústia, desânimo e dificuldade de concentração. Esses achados vão no encontro do relato de Couto, lá em 87, que relaciona como principais sintomas de estresse nervosismo, ansiedade, irritabilidade, fadiga, sentimentos de raiva, angústia, período de depressão, dor no estômago, dor nos músculos do pescoço e ombros, até deu vontade de estralar aqui, e dores discretas no peito quando o indivíduo encontra-se sob pressão. Outras formas comuns de abuso são comentários depreciativos e recusa em fazer seu trabalho, respectivamente com 12% e 8,9%. Essa pesquisa, voltada para estudantes universitários, né, de graduação, não pode ser considerado um índice da situação dos abusos em relação aos pós-graduandos, porém, indica bem que o problema está presente na universidade, tanto pública quanto privada. Quando a relação professor-estudante se caracteriza como abusiva na pós-graduação, a literatura científica vai, caracterizar aqui assédio moral. Então, deixa eu puxar aqui um caso limítrofe, mas que serve como exemplo, que é de 2013, que jovem é encontrada nua perto do cemitério. Uma jovem de 27 anos foi encontrada completamente nua caminhando na região, tá faltando na aqui, do cemitério Nossa Senhora do Carmo, na noite de quarta-feira, 16. Segundo amigos, a moça é estudante do mestrado na UFSCar e teve um surto psicótico devido aos estudos. E bom, aqui vai relatar que de acordo com a lei 12.250, de 9 de fevereiro de 2006, os casos vêm ganhando mais visibilidade, e enfim, como o relato que eu falei que eu não quero mostrar muito a fundo vai estar lá, mas no Brasil inexiste uma lei em âmbito federal acerca do assédio moral. Alguns estados, entretanto, estão mais avançados nessa questão e já adotaram legislações próprias tratando especificamente desse problema. São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Porém, o Supremo Tribunal de Justiça, por intermédio da aprovação do recurso especial Muitos Números Jurídicos, emitido pela segunda turma, reconheceu que o assédio moral pode ser enquadrado como um ato de improbidade administrativa. E aí vai ter aqui uma explicação do que isso poderia implicar. E, bom, não vou entrar em meandros legais porque eu não sou jurista aqui, mas antes da gente avançar um pouco mais para as notícias aqui, aluno acusa professor por 6 anos de assédio na PUC-RS, 2015, e, assédio moral, sexual, e outros alunos começaram a relatar casos semelhantes. O professor da UFMG é afastado após denúncia de assédio sexual e moral. Em carta, ele se manifestou e tratou a polêmica como mal entendido. Enfim, vários e vários casos começaram a surgir. E aqui tem até de uma aluna que foi ofendida pelo professor vai receber indenização de Universidade Federal. Aqui um outro, e já aviso que eles vão progressivamente ficando mais sérios, mas
detalha um abuso do professor ter beijado à força e que ninguém fez nada, então já começa a mostrar alguns casos de impunidade, né, com pesquisadores. E assim, se você vive ou gravita pessoas no mundo da pós-graduação, você com certeza já vai ter ouvido alguns relatos parecidos e alguns até que são pesados, mas que vêm em tom de uma piada sem graça, triste, assim, num cinismo do mundo, mas calma que piora, mas ao mesmo tempo vamos ver o que isso significa tecnicamente falando. Eu encontrei uma pesquisa aqui que se chama Assédio Moral na pós-graduação, que saiu depois, né, dessa que eu estava mostrando, e é interessante porque ela é bem nova e ela traz algumas referências atualizadas e ela tem aqui, né, o subtítulo dela é Práticas e Elementos Culturais Propiciadores. Só deixa eu mostrar, né, por motivos interessantes mostrar aqui, mas é Assédio Moral na pós-graduação, Práticas e Elementos Culturais Propiciadores, do Thiago Soares Nunes, beleza? De 2022. Eu quero trazer antes a definição de assédio moral com a qual ele trabalha. Eu vou passar um pouquinho para o lado aqui e vamos aumentar. Boa. O tema assédio moral ganhou destaque nas últimas décadas, decorrente da intensificação e degradação das condições do trabalho, da alta competitividade e pela busca desenfreada pela produtividade a qualquer custo. Em decorrência dessas situações, cada vez mais os trabalhadores procuram lutar contra as hostilidades que são manifestadas dentro do ambiente laboral, público e privado. Neste artigo, tem-se por base o conceito de Eolane Barreto, pesquisadores de grande renome no tema que, além de desenvolver pesquisas e trabalhos sobre a temática, atuam na prevenção, intervenção e combate, destacando-se no campo latino-americano. Os autores definiram o assédio moral como, e aqui eu quero que a gente realmente preste atenção e enfatize isso, uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida que ocorre no meio ambiente laboral, do trabalho, cuja causalidade se relaciona com as formas de organizar o trabalho e a cultura organizacional, se atenha a isso, que visa humilhar e desqualificar um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional. É importante ressaltar que o assédio moral é uma prática repetida e frequente. Uma situação isolada não é considerada como assédio moral, embora possa ser violenta. Essa distinção é chave, ela é muito importante. Pode existir a intencionalidade, seja da prática hostil e ou desejo de causar dano a outrem, ser direcionado para um indivíduo ou um coletivo e que existe um desequilíbrio de poder, seja hierárquico, de conhecimento, status... Passou um ônibus balada aqui na frente... status, acesso a recursos, pessoas e demais. O assédio moral, muitas vezes, trata-se de um processo disciplinador no qual se busca anular a vontade daquele que, para o agressor, se apresenta como uma ameaça. Isso aqui várias referências, né, com o aluno ali e estão de acordo com essa definição. As práticas hostis são manifestadas principalmente pelo abuso de poder executado pelos superiores e hierárquicos, chefes, para com seus subordinados e pela recusa de uma diferença ou particularidade do indivíduo que compreende questões de gênero, orientação sexual, motivos raciais ou religiosos, discriminação, deficiências ou doenças, ideologias e demais. Assim sendo, a sua incidência pode ser motivada por algum desses aspectos. O que vale ressaltar aqui é que por mais que as pessoas do mundo da internet gostem de, né, dizer que a universidade extremiza as pessoas para a esquerda e não sei o que lá, não é bem a verdade. Tipo, que as pessoas, por estarem em universidades e instituições públicas, serão, né, de esquerda ou de direita, mas... Porque, bom, são muitas áreas, são muitas gerações diferentes, são muitas ideologias distintas. Na filosofia você vai achar neoliberais, enfim. Não é tão simples como as pessoas gostam de imaginar. E o mesmo funciona para os dois lados. Às vezes, por exemplo, na minha área, se eu tivesse, não sei se aconteceu, acho que não tinha nenhum colega que fosse assim, neoliberal ou anarcocapitalista ou qualquer coisa do tipo, mas eu imagino, assim, de cabeça, que muitas pessoas não gostariam ou evitariam ao máximo orientar com esmero esses trabalhos, assim, e manteriam distância, se pudessem, passariam longe.
Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo que isso acontece. E, bom, os dados estão aí, né? Mas, para uma melhor compreensão da complexidade na qual se configura o assédio moral, deve-se entender que ele é um processo dinâmico e, por esse motivo, a ação e a reação devem ser compreendidas no seu contexto social e cultural. Pelo assédio moral ocorrer no ambiente laboral, a organização é corresponsável pela sua prática ou inibição desse comportamento. Ao considerar o assédio como uma questão organizacional, observa-se que algumas organizações ignoram os elementos propiciadores da violência, ou seja, ocorre porque frequentemente os gestores se omitem. Na realidade brasileira, em pesquisa realizada por Nunes, o mesmo Thiago Nunes aqui, identificou-se a existência de alguns elementos que favorecem ou sustentam as práticas culturais numa universidade federal. A impunidade ou a falta de punição para assediadores, as diferenças entre as categorias docente e técnico, entre novos e antigos, entre efetivos e substitutos. A gente fala disso no vídeo de notícias sobre a pós-graduação, que veio primeiro, umas 2-3 semanas atrás. Tem aqui a política e grupos dominantes de poder, a falta de preparo para os servidores executarem as suas atividades e para ocuparem cargos de chefia, as ambiguidades no que se refere às incertezas do trabalhador em relação à sua atividade e expectativas laborais e o distanciamento entre o discurso e a prática, principalmente dos gestores, os quais deveriam inibir todas essas situações recorrentes na organização. E constatou-se ainda que a cultura e as práticas organizacionais na universidade são reprodutoras, na maioria das vezes, de uma cultura mais ampla, possuindo elementos presentes na cultura do serviço público e na cultura brasileira. Observa-se uma relação frequente de elementos da própria cultura da organização e cultura externa, nacional, que podem influenciar a manifestação do assédio moral. Um ponto que vale ressaltar aqui é o conceito de anti-intelectualismo. É um desgosto geral e há muito tempo cultivado no Brasil de que o intelectual é um vagabundo e de que às vezes o conhecimento mais simples é o mais valioso e que qual é o valor de uma pesquisa nisso. Já conversei com algumas pessoas sobre isso nos comentários. Estou pensando em como trazer esse tema de uma maneira que seja um pouco mais construtiva, do que simplesmente falar, não, odeio o intelecto, sei lá, qualquer coisa do tipo assim. E bom, gostaria de ressaltar aqui, na impunidade, perdão ficar batendo na tecla, então, porque isso aqui, pra mim, é uma das questões mais desesperadoras disso, porque já é algo que já está quase calcificado no DNA acadêmico e ele apresenta como é que foi feita a pesquisa. O link, como sempre, vai estar na descrição se você quiser dar uma olhada, mas eu vou ler aqui. O aspecto com maior relevância na pesquisa é a impunidade, seja com relação ao assédio moral ou outras práticas e comportamentos antiéticos e violentos. Segundo diversos participantes, a certeza de impunidade é um dos fatores que mais influenciam a ocorrência do assédio moral na pós-graduação. A impunidade é uma das características presentes no ambiente organizacional, público e privado, e é um traço da cultura brasileira. Em questionamento feito aos docentes, aos professores, sobre a existência de punição quando ocorre a violação do Código de Ética e Limite de Comportamento, 50% afirmaram que nunca ou raramente isso ocorre, os próprios professores. Ao serem questionados sobre o porquê de não ocorrer, grande parte relata sobre o corporativismo existente na instituição, principalmente no que se refere ao grupo dominante. No caso da pós-graduação, os docentes, dependendo a que grupo ele está vinculado. Para ilustrar o exposto, a impunidade ocorre quando há o coleguismo de um professor com outro, ele vê o que acontece, mas fica quieto e não faz nada, não ajuda o aluno. Não existe uma medida do programa para isso, não existe professor preocupado com o aluno. Doideram, professores terem dito isso, mas em termos tão explícitos, mas é isso aí, Complicator. Aqui, na reta final, questões grupais, eu quero ler essa citação, que é: a gente fica muito vulnerável à pessoa que comanda. Essa pessoa pode mexer os pauzinhos dela. Eles têm muito poder em cima da gente. E se eles quiserem fazer alguma coisa, eles têm como. É a hierarquia, A gente sabe quem manda. Pra gente ficou bem claro, pelo menos pra mim e com o pessoal que conversava, que a gente só vai pesquisar o que a gente gosta, fazer o que a gente gosta, tomar as decisões de pesquisa quando ser doutores... Nossa, tá uma confusão isso aqui, mas quando formos doutores e tivermos nosso grupo de pesquisa. E, bom, isso aqui já demonstra
um outro problema, né? Que a gente volta pro início e é a violência criando violência, é a pessoa se resignar à ideia de que ela realmente só vai poder fazer, né, a pesquisa e criar conhecimento e ter prazer nisso quando ela replicar essas mesmas condutas que tanto mal, né, fizeram a ela. Ou seja, quando chegar a famosa chegou a minha vez. Bom, vou deixar aqui essa pesquisa nos links para quem quiser ler, que chama Meu Orientador Virou o Meu Pior Pesadelo. Alunos da UFMG denunciam abusos. É de 2022, mais de 2022. E, bom, é muito pesada, tá? Então, se você já passou por momentos assim, com problemas de saúde sérios e mentais, evite essa notícia. Acho que confia na minha palavra se ela servir de alguma coisa. A situação é séria, é uma situação preocupante, você deveria se importar. Se você conhece alguém que está na pós-graduação e essa pessoa está passando por perrengues, veja se você consegue ajudar com alguma coisa. Se você quiser compartilhar algum relato, sinta-se à vontade aqui, é um espaço seguro. Nesse vídeo, mais do que em qualquer outro, eu vou manter uma mão firme ali, não vou deixar ninguém ficar respondendo asneira para você, invalidando o que você quiser compartilhar. Sinta-se à vontade, pode fazer isso anonimamente. Até no meu e-mail, não vou poder resolver o problema de ninguém, eu imagino, mas se você só quiser falar para alguém, pode me mandar. E me preocupo mesmo, porque eu já sabia que era ruim, mas pesquisando assim agora, se mostra um escopo muito mais perturbador, assim, e eu sei o quanto isso varia de área para área. Eu tive muita sorte de só lidar com pessoas maravilhosas, e mesmo lidando com pessoas empáticas, pessoas gentis, pessoas que eram a exceção. Mesmo assim, eu consegui ver a pressão, né, e o que isso faz não só com o ambiente, mas com elas mesmo. E o quanto isso é um ambiente que corrompe, assim, né? Não é nem a vaidade corrompe, a pressão corrompe, mas a estrutura toda ela é muito insalubre. E às vezes você vê os discursos na internet, que os acadêmicos, vagabundos e não sei o quê. E o mais triste, né? Conhecendo as pessoas, você vê que a maioria das vezes são pessoas muitíssimo bem intencionadas, pessoas extremamente capazes, pessoas que poderiam fazer um bem gigantesco para o mundo e que se perdem moídas, né, nessa máquina de enaltecer e de subir e destruir vaidades e enfim, e o conhecimento e as pessoas boas vão se perdendo no meio do caminho. E se você tiver alguma sugestão, né, de como a gente pode trazer uma luz um pouco mais positiva, a guisa de solução, de combate a algumas dessas problemáticas, né, que vão surgindo, por favor, deixa aqui nos comentários, porque com certeza alguém a gente vai conseguir ajudar com isso. E bom, sem grandes delongas, eu tinha alguma coisa para deixar adiantada, e eu acho que eu me esqueci por causa do sertanejo que estava tocando, e agora ele ainda bem parou de tocar. Mas, de verdade, antes de sair, explicando como é que eu vou regular a coisa dos haters aqui no comentário e tudo mais, acho que o vídeo dessa semana, que eu vou postar junto, na terça-feira e esse aqui é no sábado, né? Então vai ser o como não odiar um hater. Se você não assistiu, se você tá vendo no futuro e não, sei lá, se por algum motivo esse vídeo não aparece no canal direito, eu vou deixar ele referenciado aqui, dá uma olhada, porque, bom, ele tem... Faço a minha gracinha no final do vídeo, eu não resisti, tiro minha onda, porque eu lido com as coisas com bom humor, mas eu acho que vai te explicar mais ou menos como é que você pode lidar aqui nos comentários, e se você for criar um canal seu, como é que você pode se proteger, porque eu também falo que se eu tivesse 19 anos, 20 anos, quando eu criei esse canal, eu não estaria sempre tão alegre aqui e não estaria conseguindo me concentrar nas coisas boas, né? Majoritariamente as pessoas falam coisas boas aqui, a maioria das pessoas é incrível e é triste como, né, o algoritmo, às vezes 100 pessoas comentam coisas boas, uma pessoa comenta uma idiotice, e esse é o comentário que fica em destaque, porque infelizmente a gente engaja com as coisas ruins. E, bom, vamos tentar, né, contornar isso de alguma maneira. O vídeo tá longo demais, eu sei, eu tô meio prolixo nesses vídeos de notícia, agradeço muito a sua audiência, agradeço a quem gosta, porque sei que é uma coisa muito nichada, mas fico feliz que, bom, pelo menos tenha, né, alcance pessoas que querem realmente sair do lugar e que querem poder debater sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Essa semana, se eu demorar para responder os comentários desse vídeo, porque eu vou estar viajando a trabalho, eu vou tentar ao máximo, né, conseguir entrar à noite e responder, mas fica tranquilo, quando eu voltar de viagem, vou tirar umas horas para responder todo mundo. Então, muitíssimo obrigado mesmo pela sua audiência. Eu sou o Lucas, se você quiser me ler, algumlucas.com,
mais notícias aqui, mais vídeos sobre poesia, sobre letramento, sobre texto, escrita, sei lá o que, pensamento crítico, eu sei lá, sobre minhas loucuras aí, mas as coisas que me movem e espero que te movam de alguma maneira também. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, terça-feira, né? Toda terça e sábado eu tô soltando vídeos até segunda ordem. E até lá, até breve. Tchau!